Bom dia, irmãs. Como passar a semana? Graças a Deus, Deus está nos mantendo, está nos abençoando e temos sentido a boa mão de Deus sobre a nossa vida, nos sustentando. Nós vamos orar antes de começar a nossa aula e para ver o que Deus tem para nós essa manhã. Senhor Deus, obrigada por esse tempo que passaremos ao redor da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha plena liberdade de agir nas nossas vidas, de fazer as mudanças necessárias, ó Deus, dar a visão do Senhor para nossas vidas. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Então estamos no capítulo 5 do livro Coronavírus e Cristo, do autor John Piper. E hoje o nosso capítulo fala sobre a doçura do seu reinado. Na semana passada a irmã Rose abordou sobre a soberania de Deus, as características da soberania de Deus, de como Ele age, de como Ele é. E nesta semana nós vamos abordar sobre a doçura do reinado de Deus nas nossas vidas. Deus governa sobre tudo e é totalmente sábio. Não há força fora dele que possa impedir ou frustrar a sua vontade. E vamos repetir aquela frase que vocês têm ouvido a cada lição. A soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma neste tempo. Quantas coisas ruins acontecem em nossa vida? Deus perdeu o controle? Deus não está presente nessas coisas ruins? É Satanás que está dominando? Deus não reina? Nada melhor de que olharmos para a palavra de Deus, para conhecermos quem está acima de toda e qualquer situação. É um Deus que é justo, um rei sábio e um Deus que reina soberanamente. E nós podemos ver isso, e Jó reconheceu isso na vida dele, em Jó, no capítulo 12, no versículo 13, quando ele diz: com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento ele tem. Então o alvo de Deus é que a sua multiforme sabedoria se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. No livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 10, nós vamos ver algo a respeito disso também. Fala assim: para que agora, pela multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Vamos destrinchar um pouquinho esta sabedoria, que Deus quer comunicar a nós, para que nós possamos comunicar ao mundo. A palavra de Deus fala que esta sabedoria, Deus deseja que ela seja conhecida. E como ela pode ser conhecida? Qual o instrumento que Deus vai usar? Deus vai usar a sua vida e Deus usa a minha vida, desde que estejamos nas mãos de Deus, que tenhamos entregado a nossa vida, entregue a nossa vida a Jesus Cristo. Então, a partir daí, Deus então quer usar a nossa vida para mostrar ao mundo a sua sabedoria. Eu tenho certeza que essa é uma ideia de Deus e a nossa ideia não é melhor que a de Deus. Deus poderia mostrar a sabedoria de outra forma. Ele mostra quando nós vemos a perfeição do nosso sistema solar, quando nós vemos a perfeição da natureza, as cores num pássaro, a gente vê em tudo isso, nós podemos ver Deus.
mas Deus quer usar a nossa vida para que o mundo veja através de nós a sabedoria de Deus. E a sua soberania no meio dessa pandemia vai se revelar a nós e nós ao mundo. Deixa eu explicar melhor sobre isso. Gente, nessa pandemia nós podemos ter uma atitude sábia e uma atitude nécia. A atitude sábia é observarmos aquilo que a palavra de Deus diz, como nós temos visto, quem Ele é, o que Ele quer, como Ele sustenta a nossa vida. Ou nós podemos ir com aquilo que a mídia fala e nos tornarmos nécios, nos tornarmos tolos até, de termos absorvermos alguns hábitos que eles falaram, sobre alguns cuidados acerca até do coronavírus, que é absolutamente um absurdo. Mas nós podemos olhar para a palavra de Deus, como nós temos feito durante essas aulas anteriores, observarmos qual deve ser a nossa postura, a nossa atitude, e o mundo vai perceber que o Filho de Deus ele tem uma postura diferente de passar pela pandemia, não uma postura de temor, de terror, mas uma postura de descanso, uma postura de fé. O pastor Felipe, há uns domingos atrás, ele pregou sobre isso. O mundo não quer ver o tanto de dinheiro que você tem, ou o carro que você tem, ou o bom diploma, ele não quer ver a sua boa casa, mas o mundo precisa ver a sua fé. E a sua fé pode ser manifesta agora, no tempo da pandemia, porque em me vindo temor, hei de confiar em ti. O justo vive pela fé. Então é isso que o mundo precisa ver. O mundo precisa ver a sabedoria de Deus para passarmos por essa pandemia, e o mundo precisa ver que o Filho de Deus administra todas as ocorrências que têm acontecido de uma maneira sábia. E esse é o alvo de Deus, que a sua multiforme sabedoria seja conhecida através da nossa vida. O alvo de Deus também para nós, ele foi garantido pelo sangue de Jesus. E nós vamos dar uma paradinha maior nesse item. Por quê? Vamos ver lá em Romanos 8:32 o que diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Oba! É festa! Ele nos dará todas as coisas. Ele vai me dar um marido bom, que me dá o cartão de crédito na minha mão e eu vou para o shopping. Ele vai me dar uma casa própria. Ele vai o sucesso financeiro, a minha total felicidade. Errado. Quando ele fala que ele vai nos dar todas as coisas, ele vai nos dar todas as ferramentas para que a sua vontade se cumpra na nossa vida. E o seu nome deve chegar, um momentinho, e glorificarmos o seu nome e chegar em segurança à sua presença. Então eu vou falar outra vez, tá? Essa frase. São as coisas que nós precisamos para fazer a sua vontade, não é a sua vontade, a vontade de Deus, glorificar o seu nome e chegar em segurança à sua presença. E mais uma vez nós temos que desconstruir o que a sociedade e o homem pensa em detrimento ao que Deus pensa. Nós pensamos da seguinte maneira: eu quero fazer a minha vontade, eu quero que o meu nome seja reconhecido, respeitado, e eu quero também ser reconhecido, né, pelas pessoas, ser honrado por pessoas. Gente, o ser humano, o homem é muito voltado para si mesmo. E mesmo até quando nós optamos por Deus,
ainda pode ter um fundo de humanismo. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes as pessoas optam por ir à igreja, mas porque é um lugar gostoso, social, tem pessoas agradáveis, me faz bem. Às vezes nós optamos por Deus de medo, e muitas pessoas se voltaram nessa pandemia para Deus de medo de que aconteça alguma coisa com a sua pessoa. Também ter uma religião é bom, é saudável, tem bons princípios. Mas percebe que atrás desses motivos ainda existe a palavra eu. Quando essas coisas acontecem visando a minha pessoa, facilmente as pessoas vão se afastar da igreja. Por quê? Porque quando a igreja não anda como eu quero, eu vou me afastar. Quando não tem o louvor que eu quero, eu vou me afastar. Tem uma pregação tão boa na internet, e agora nós temos visto muitas. Então eu não preciso da igreja. O pastor pregou na semana passada o valor da igreja. E eu estava conversando com a minha irmã agora no carro, de que após essa pandemia pode haver um relaxamento, né? Foi muito confortável ficar em casa, domingo friozinho, não precisou sair de casa, ficamos debaixo da coberta, ouvindo o sermão. Isso não é igreja. A igreja de Deus, que Deus planejou, é quando nós nos reunimos, é quando nós participamos daquela comunhão. E para isso precisa o quê? Renúncia. Eu preciso aceitar aquele meu irmão mais difícil. Eu preciso aceitar um louvor que absolutamente não gosto daquele cântico. Mas quando nós voltamos a nossa adoração para o Senhor, exige um sacrifício de louvor. Então, quando ele fala, nesse versículo de Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos lembrar, irmãs, que todas as coisas não são aquelas coisas que me agradam, porque isso seria um centro humanista. Em Romanos 8:35-37 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Qual é o centro deste trecho? Qual é a pessoa central? Sou eu? Não, é Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia? Tudo isso está falando com relação... O homem pode estar passando tudo isso. Deus está alheio? Não. Mas, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O que importa? O que importa é Cristo. Vai vir a tribulação? Pode vir a fome, pode vir a nudez, pode vir o perigo, pode vir a espada, pode vir o coronavírus. Mas qual é o centro? Deus. O meu amor a Deus. Nós somos considerados ovelhas como matador. Isso quer dizer, nós temos que fazer mortificar aquelas coisas que desagradam ao Senhor, por amor a Deus. Então, o centro desse versículo não sou eu, não é você, é Deus, é Deus. Então, quando Jesus criou o alvo de Deus, o alvo de Deus para nós, ele foi garantido por Cristo Jesus.
lá na cruz do Calvário, porque foi mudado agora. Antigamente nós éramos o centro, mas agora o centro é Deus. É essa mudança que ocorreu na nossa vida, e o alvo de Deus é isso, para a sua vida e para a minha vida. Se você vive dia após dia da mesma maneira, sem mortificar, sem se importar o que Deus quer, mas se importando com você mesmo, minha irmã, você tem que fazer uma avaliação, dia a dia a dia. Ele fez o sacrifício, ele se entregou, mas agora, por amor a ele, a sua vontade e o seu eu devem morrer, e nós teremos assim a garantia da presença dele eternamente. O terceiro ponto e último ponto da nossa aula hoje é que o alvo de Deus, ele não é frustrado por Satanás. Às vezes nós pensamos, como eu disse no começo, quanta coisa ruim, quantas mortes, quantas pessoas hospitalizadas, quantas pessoas passando por dificuldades financeiras. Então, o alvo de Deus foi frustrado? Satanás está no comando dessa pandemia? Não. Não. A resposta é não. Ele tenta, mas o limite está nas mãos de Deus. Em Jó capítulo 1, versículo 12, nós podemos ver uma declaração do próprio Deus dizendo assim: disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Ele estava dando uma permissão, ele estava permitindo Satanás tocar nos bens de Jó. Em em Gênesis 50, 20, eu gostaria que vocês abrissem comigo também lá. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. É uma história bem conhecida, e ela fala sobre José. E sobre a trajetória da vida de José, como quando parecia que todas as coisas estavam convergindo por uma vida trágica, uma vida de fracasso aos olhos da humanidade. E uma pessoa que poderia ter muito sucesso, e agora ele estava sendo desprezado pela sua família, desprezado pela sociedade, encarcerado, e ele estava lá, mas de repente Deus o exaltou. E quando ele teve aquele encontro com o seu... Mas ele passou muitos anos para que isso acontecesse. E quando ele teve aquele encontro com os seus irmãos, e seus irmãos temeram, porque o seu pai havia falecido, eles falaram: agora José vai descontar, agora José vai se voltar contra nós. Mas José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente em vida. Percebe como José teve a visão de Deus para a sua vida. Vocês até intentaram mal, mas Deus intentou o bem, para fazer como se vê neste dia. Ele esqueceu daquelas coisas e agora ele estava vendo o alvo principal. Gente, se eu colocar algo na minha frente, vocês absolutamente não estão vendo o meu rosto, vocês não sabem se eu estou fazendo uma careta ou se eu estou sorrindo, porque vocês não conseguem ver. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos ver o que está atrás da cortina, mas Deus é soberano. Deus, ele está reinando do lado de cá e do outro lado da cortina, do lado de cada nossa vida e do seu amanhã e do meu amanhã. Então esse é o Deus soberano, é um Deus que as pessoas Satanás pode tentar o mal, pessoas até podem tentar o mal, mas eles estão tentando
mas Deus ainda tem os seus propósitos eternos e tudo o que Deus faz é bom. Vamos repetir juntas? Tudo o que Deus faz é bom. Ai, como é bom nós pensarmos disso. Em Marcos 10, 18b diz isso: ninguém é bom senão um que é Deus. Como é bom descansar nos braços do Senhor. Esta é a chave para o conforto. Quando a maldade dos homens, quando a maldade de Satanás integram o nosso sofrimento, nós podemos confiar. Deus é bom. Ele é um rei generoso, amoroso, soberano. Ele sabe o que está atrás da cortina e eu não sei. Mas é para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, isso é o conforto. Nós quer vivamos, quer morramos, ainda o que importa, vamos repetir, é a vontade de Deus. É o nome de Deus que deve ser glorificado. É a presença de Deus que deve ser vista nas nossas vidas. Eu não sei o que você está passando. Alguns seguem doentes pelo Covid-19, inclusive uma amiga minha, eu fiquei sabendo esta semana. Outros seguem sentindo o vazio de alguém que partiu, mas ainda a intenção para conosco continua sendo a mesma. Vamos repetir? A sua vontade na nossa vida, o seu nome sendo glorificado na nossa vida e a sua presença em nós. Em Jó 42, 2, nós já citamos esse versículo em outras lições. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Não, Deus não está frustrado com o coronavírus. Talvez nós estejamos. Por quê? Porque atingiu o nosso eu, atingiu a nossa agenda. Mas como eu falei na outra aula, a agenda de Deus não é a nossa agenda. E para concluir, não sei se você já pensou dessa forma. Eu pensei. Você fala assim, nossa, mas a Rosília pensou uma porção de coisa errada. Já passou tanta coisa na minha mente durante esse ano. Esse ano deu tudo errado. Lembre-se, o alvo de Deus é que o mundo o conheça através da nossa vida. Não aconteceu nada de errado. O alvo de Deus foi garantido por Jesus. Isso inclui a vontade dele, a glória dele, a presença dele. E o alvo de Deus não é frustrado, nem por homens, nem por Satanás. Isso inclui o coronavírus. Uma boa tarde para vocês. Que Deus abençoe.